Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para uma live em parceria da Faculdade Anhanguera de Matão e o CEPROESC de Araraquara, instituições da qual faço parte, e se preocupa com a formação de pessoas, com a formação de profissionais para o mundo do trabalho e para a vida. E dando sequência nessa preocupação, nesse olhar, nessa forma diferente. Hoje nós trazemos um tema que envolve a todos, de forma direta ou de forma indireta. O tema é muito conhecido, quando a gente vê a figura de um leão, a gente lembra dele. Então vamos lá, o tema é o imposto de renda, mitos e verdades. É um tema que traz várias perguntas, vários questionamentos. E para isso nós convidamos 3 profissionais que trabalham com isso, que conhecem, que têm uma formação, profissionais de garbo, profissionais que conhecem do assunto. Então, eu apresentarei agora o nosso primeiro convidado. Ele é especialista em gestão pública pela Unesp de Araraquara, graduado em economia também pela Unesp, tá? Ele também fez direito na Universidade de Araraquara. Fez uma pós-graduando em direito tributário na Escola de Direito da FGV em São Paulo. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2006, aqui em Araraquara, e também ele é representante do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, o conhecido NAF. Jair, passo a fala para você. Jair de Brito Moreira. Obrigado, Carlos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, o Valmir e o André, que participarão dessa live conosco, e a todos que nos ouvem. Agradeço ao Carlos, à Faculdade Anhanguera de Matão pelo convite. É uma enorme satisfação para mim estar aqui, ainda que à distância, né? Mas junto à família Anhanguera, aos seus amigos e seguidores, para tratar de um tema tão importante para todos e para o país, como é o caso do imposto de renda da pessoa física. Eu gostaria de parabenizar, em meu nome, em nome do delegado da Receita Federal do Brasil em Araraquara, o colega auditor Demilson, a iniciativa do Carlos e da Faculdade Anhanguera, iniciativa esta que se torna ainda mais louvável se considerarmos um momento difícil, um momento inseguro pelo qual passa o nosso país e o mundo em geral por conta desta pandemia, tá? E diante disso, a informação e o conhecimento são ferramentas eficazes para enfrentar o medo e a insegurança. Então, é isso que nós objetivamos fazer hoje, disseminar informação e conhecimento. Volto a palavra para o Carlos. Muito obrigado, Jair. Agora eu vou falar do nosso segundo convidado. Ele é bacharel em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Tem pós-graduação em Planejamento Tributário. Está cursando MBA em Controladoria e Finanças da Fundasp USP. É sócio proprietário, contador, responsável pelo Inova Contabilidade e Assessoria Limitada de Matão. Eu convido a fala André Rodrigues Saglia. Ouvindo agora, Carlos? Sim, agora estou ouvindo. Eu estava mudo aqui. Apareceu antes, certinho? Tá. Sim. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Jair. Boa noite, Valmir. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho muito legal aí a ideia da faculdade, né, dessa live, para que nós possamos juntos aí conversar sobre esse tema que é muito interessante. Tem muitas dúvidas, as pessoas se perguntam muito, parece uma dificuldade muito grande, mas, na verdade, existem várias maneiras de interpretar esse tema, e estamos aqui para a gente tentar auxiliar a todos, né, e conseguir que possamos ter um resultado legal. Acho assim, a oportunidade, Carlos, de dizer assim, meus parabéns também a você, à faculdade, pela organização, né, pela ideia de fazer essa live. Estamos vivendo um momento
diferente, né, da nossa realidade, onde nós gostaríamos de estar pessoalmente aí conversando com vocês, né, com os alunos, aprendendo junto com vocês, e de hoje temos que estar à distância, mas é a nova tendência que né, tivemos que se adaptar ao momento, mas ela também nos traz um certo aprendizado, né, nós estamos assim, temos que valorizar esse momento, pois conseguimos alcançar um número até maior, né, de espectadores, de pessoas que nos acompanham, trocar informações ao vivo, e aqueles que, pessoalmente, às vezes não conseguem acompanhar, hoje, através da live, a gente consegue ter uma troca de ideia legal e alcançar um número bacana de pessoas. Então, volta a palavra aí, Carlos, e muito obrigado. Obrigado, André. Agora apresento o nosso terceiro convidado. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, tem especialização em Controladoria e Finanças, é mestre em Engenharia da Produção, é contador, gerente do Sindicato Rural de Itaquaritinga, professor, colega de trabalho, amigo na Faculdade Anhanguera de Matão e também na Faculdade de Itaquaritinga, que pertence ao grupo Uniesp. Convido José Valmir Apes. Boa noite, Carlos. Boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Jair. É uma honra, uma satisfação em poder participar, né, e é um assunto muito importante, interessante para o contribuinte em geral. E é uma honra também participar ser docente, né, da Faculdade Anhanguera de Matão. Muito obrigado e boa noite. Passo a bola para o Carlos novamente. Muito bem, então agora eu deixo vocês três, que vocês sabem do assunto, conhecem demais. Eu chamo o Jair. Jair, o microfone é todo seu. Obrigado, Carlos. Estamos aqui nesse momento para falar um pouco de imposto de renda, mas antes vamos falar algumas palavras a respeito de educação fiscal, que tem como objetivo, né, a conscientização da sociedade sobre os direitos e deveres fiscais. O conhecimento da tributação possibilita o fomento da cidadania, proporcionando o aprendizado sobre a função social do tributo como uma forma de redistribuição da renda e elemento de justiça social. Através da cidadania fiscal, os cidadãos são capazes de participar do processo de arrecadação, da aplicação e da fiscalização do dinheiro público. Como dizia Benjamin Franklin, neste mundo nada está garantido senão a morte e os impostos. E os impostos são que pagamos por uma sociedade civilizada. A Receita Federal ela tem preocupação com dois fenômenos. Os dois são crimes, mas há uma pequena diferença entre eles, que é a sonegação e a corrupção. A sonegação fiscal, assim como a corrupção, elas reduzem a capacidade do Estado de desenvolver as suas políticas públicas, prestando serviços e oferecendo bens públicos, como escolas, hospitais, segurança e saneamento básico. Enquanto na sonegação os recursos públicos não chegam a ingressar no Estado, por meio da corrupção os recursos são retirados do Estado. Como eu disse, ambos são crimes que prejudicam toda a sociedade. Agora, entrando na temática aqui do imposto de renda, nós vamos falar um pouco das características gerais do imposto de renda da pessoa física, o chamado IRPF. O IRPF, ele é apurado pelo regime de caixa. O fato gerador ocorre com o pagamento ou com o crédito na conta. E ele utiliza-se do sistema de bases correntes. Os rendimentos são tributados à medida em que eles forem ganhos. Por exemplo, você vai trabalhando e vai oferindo renda
a fonte pagadora vai retendo o imposto mensalmente, tá certo? Então, é feita uma apuração do imposto todo mês. E depois, no início do outro ano, você faz um ajuste de todos os rendimentos e as suas despesas do ano anterior. Então, trabalha-se com duas tabelas, uma tabela mensal, onde se utiliza para fazer as apurações mensais do imposto de renda retido na fonte, e depois utiliza-se uma tabela, que é chamada tabela progressiva anual, para fazer o ajuste anual do imposto. A declaração de ajuste anual do exercício de 2020 vai trazer, então, o patrimônio e a renda das pessoas do ano calendário de 2019. Tem como prazo de entrega de 2 de março, por conta da pandemia, foi prorrogada agora até 30 de junho. Essa declaração de ajuste anual, ela tem como finalidade acertar as possíveis distorções na cobrança mensal do imposto de renda. Aí você vai me perguntar, mas por que há saldo de imposto no ajuste? Porque você tem as parcelas a deduzir na tabela progressiva e vocês têm também deduções que só ocorrem na declaração de ajuste lá no ano seguinte. Por exemplo, despesas médicas. Você só consegue fazer a dedução das despesas médicas só no ajuste. Despesas com instrução. Você também tem um efeito de isenções parciais, por exemplo, pessoas que têm 65 anos ou mais e recebem aposentadorias, tal, pensão. Então, por conta disso, você tem uma diferença de imposto no ajuste, tá certo? Mas tem que ficar aqui uma observação, que nem todos os rendimentos são submetidos ao ajuste. Isso nós veremos ao longo da apresentação, que tem rendimentos que são apurados, tá certo? Exclusivamente na fonte. Ou seja, o imposto é apurado totalmente na fonte, ele é só informado na declaração, ele não entra no cálculo do imposto do ajuste anual, tá certo? A declaração de ajuste anual, ela é feita através do programa, é um programa para cada ano, para cada declaração. Este ano, por exemplo, temos o chamado Programa Gerador da Declaração do exercício de 2020, tá certo? Esse programa ele é dividido em fichas, lá você tem ficha de rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste, do titular ou independente, você tem ficha de rendimentos isentos, tem ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, tem ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, você tem uma ficha lá chamada Declaração de Bens e Direitos, tem uma outra chamada Dívidas e Ônus Reais, tá certo? E depois, você ainda tem, por fora, outras apurações, tipo a apuração da atividade rural, o ganho de capital e a apuração da renda variável, que são feitos em demonstrativos que são anexados à declaração do imposto de renda, tá certo? A declaração do imposto de renda, ela trabalha com dois tipos de apurações. Uma apuração do imposto, que é feito com deduções, todas as deduções detalhadamente, ou o contribuinte pode optar por trabalhar com um desconto simplificado, que dá direito a ele um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado, esse desconto, a 16.754,34. Então, exemplificando, você tem lá todos os rendimentos tributáveis do contribuinte que estão sujeitos a ajustes ao longo do ano, tá certo? Aí ele
faz as deduções e chega à base de cálculo do imposto. Com a base de cálculo, ele faz a aplicação de uma tabela, que é a tabela progressiva, e chega ao imposto devido. Este é o imposto devido, mas não é o imposto que ele ainda tem que pagar ou a restituir. Desse imposto devido, você faz a dedução do que ele pagou ao longo do ano. Lembra que falávamos do imposto de renda retido na fonte? Porque o imposto de renda é a base corrente. Você vai oferindo os rendimentos e vai pagando o imposto. Então, tudo que foi pago ao longo do ano, você leva a ajuste, tá? Se o rendimento é sujeito a ajuste, você leva também o imposto a ajuste. Aí, então, você deduz esse imposto pago e aí você tem o saldo do ajuste. Se é imposto a restituir, se é imposto a pagar, ou, às vezes, pode dar saldo zero. Tá legal? Agora, nós vamos falar um pouquinho das modificações que teve no programa da declaração do imposto de renda deste ano, tá certo? A primeira modificação que teve, já na tela de entrada, na tela de entrada se criou abas, umas abas onde ficam declarações novas, declarações que estão sendo preenchidas e declarações que já foram transmitidas, tá certo? Uma outra modificação que teve é com relação à declaração pré-preenchida. O contribuinte é capaz de obter no próprio programa gerador da declaração a declaração pré-preenchida que é fornecida pela Receita Federal, tá certo? Na declaração de bens e direitos também houve alterações. Para determinados bens e direitos, é obrigado a marcar se o bem pertence ao titular ou se pertence ao dependente, tá certo? Uma outra alteração que teve é que agora, na própria declaração do imposto de renda, você pode fazer destinação do imposto, que a gente chama de doação, ao fundo de amparo ao idoso, tá certo? Uma outra alteração também é que não é mais possível deduzir a contribuição previdenciária do empregador doméstico, tá certo? Porque tinha uma legislação, né, e essa legislação tinha prazo, expirou em 31 de 12 de 2018 e não permitiu mais a dedutibilidade para o ano calendário de 2019. Uma outra alteração quando fazemos a declaração, ele pede o número de recibo da declaração anterior. A partir deste ano calendário, só vai exigir o número do recibo da declaração anterior se os rendimentos tributáveis forem superiores a R$200 mil. Tá? E o débito automático da primeira cota também foi ampliado e agora vai até dia 10/6 de 2020, por conta da pandemia, ou seja, até amanhã. As instituições também foram alteradas, serão em 5 lotes, no último dia útil de maio até setembro. Vamos falar um pouquinho dos tipos de rendimentos. Como eu já havia dito no início da minha apresentação, há rendimentos que você leva ele a ajuste anual, que são rendimentos que são tributáveis na declaração de ajuste anual. Tem rendimentos que são tributáveis somente na fonte. Você só informa da declaração, mas ele não entra no cálculo do imposto. E temos rendimentos que são isentos. Ele aumenta o patrimônio da pessoa, mas ele não é tributado pelo imposto de renda. Exemplos de rendimentos tributáveis. Tipo, trabalho, o rendimento do trabalho, seja assalariado ou não. Aluguéis, aposentadoria, reforma ou pensão. O estágio remunerado. Rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Temos o 13º salário, rendimentos de aplicações financeiras, prêmios e sorteios,
São rendimentos que só se tributa na fonte. Ele não entra no cálculo do imposto na declaração de ajuste anual. Rendimentos isentos. Temos aposentadoria, reforma ou pensão de pessoas que possuem doenças graves, indenizações, despedida, rescisão de contrato de trabalho, FGTS, diárias, ajuda de custo, rendimentos da caderneta de poupança, a restituição que você teve do imposto no ano anterior, já foi tributada, né? Já veio dos rendimentos, portanto, é um rendimento isento. Temos também uma parcela dos rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão de pessoas que têm mais de 65 anos de idade. Uma parte uma parcela desses rendimentos são isentos, mas nós vamos falar isso mais para frente. Agora, eu vou passar a palavra para o meu colega André, que vai falar um pouco sobre as condições de obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. É com você, André. Obrigado, Jair. Então, vamos lá. Se eu estou obrigado a declarar imposto de renda, é uma pergunta bastante comum, né? Então, o que primeiro tem que analisar? Primeiro, acho que a principal análise feita se trabalhou registrado no ano anterior, né, com rendimentos tributáveis. Nós falamos registrado com rendimentos tributáveis. Não é esse o principal, mas são, vamos dizer assim, um dos que mais é comum. Então, vamos lá. O rendimento tributável acima de até R$ 28.559, a pessoa é isenta. Acima desse valor, ela é tributável. Então, acima desse valor, ela é obrigada a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Então, às vezes, a pessoa tem um outro porém que é obrigatoriedade. Às vezes, a pessoa acha que ela não atingiu os 28 mil, porém, ela, somando os outros rendimentos tributáveis, ela atinge esse valor. Não é só o rendimento do trabalho assalariado, são vários outros rendimentos. Vamos a gente falar desse assunto. Os rendimentos isentos, ela recebeu o rendimento isento acima de R$ 40.000. É um outro requisito, ela é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Então, nós vamos explicar depois o que são esses rendimentos isentos, mas basicamente ela recebeu de uma outra pessoa, por exemplo, acima de R$ 40.000, e ela não tenha trabalhado, por exemplo, no ano anterior, não quer dizer que ela não está obrigada a declarar, ela está obrigada pelo fato de ela ter recebido esse rendimento isento acima de R$ 40.000. Outro ponto comum também que acontece bastante, esse ano fica mais claro, são as pessoas que fazem investimento na bolsa de valores. Então, tem lá as seguradoras de investimento, né? Muitas fazem agora propaganda bastante via Instagram, Facebook, e pode ser um valor menor que esse. Você tem que investir em uma empresa de capital aberto, na bolsa de valores, você está obrigado a declarar isso. Porque essas empresas, elas fazem suas declarações ao Banco Central, o Banco Central controla esse volume de valores de investimento, seja de capital, empresas estrangeiras ou nacionais. Então, acabar você fazendo o investimento nessas empresas, você acaba sendo obrigado, independente do valor. E ganho de capital, você controlar um determinado bem, determinado ativo, imóvel, você ganhou dinheiro sobre esse valor, sobre esse capital, você é obrigado também a fazer a declaração de imposto de renda. Então, vamos dar um exemplo prático. Também existem algumas saídas, mas nós vamos dar um exemplo mais ou menos prático e comum que acontece. A pessoa tem lá um determinado imóvel, um valor lá de, sei lá, R$ 500.000, por exemplo, e ela na venda, ela vende esse imóvel pelo valor de R$ 600.000,
um ganho de capital. Então, ela é obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Sobre esse ganho de capital, ela tem que pagar lá o imposto sobre a renda. Tá bom, somos esse estado, portanto. Aí tem também a questão da obrigatoriedade da atividade rural. A atividade rural, então, a pessoa que tem bastante pessoas que ela trabalha com atividade rural. Então, por exemplo, que tem lá a sua renda na atividade rural, que é diferente da atividade de empresas normais. Por exemplo. Então, tem um valor lá de 142 mil. Esse é o valor que eu acima desse valor, receita sobre esse valor é minha família obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Tá? E vou passar agora a palavra para o Almir para falar um pouquinho sobre essa atividade rural, uma explanada maior, que vai para a gente entender um pouco melhor sobre essa obrigatoriedade da atividade rural. Obrigado, André. Eu vou falar um pouquinho sobre a atividade rural, que é mais direcionada aos produtores rurais. Nessa ficha do produtor rural, ele está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual quem apurou o resultado positivo da atividade em 2019 em qualquer montante e quem obteve a renda bruta das explorações rurais, individualmente, ou em parceria, ou até em condomínio, né, com um valor superior a R$ 142.798,50. Uma outra hipótese de obrigatoriedade é para quem pretenda compensar esse resultado de prejuízos de anos anteriores, ou do próprio ano calendário 2019. Exemplo, se o contribuinte rural, no ano de 2018, ele veio com negativo na sua apuração do resultado sobre a atividade rural, e em 2019 ele veio como positivo, deu positivo, ele pode compensar esse valor aí do negativo, né? Porém, se ele fizer a opção pelos 20% sobre a renda bruta da atividade rural, ele perde esse direito que ele tem. Vou falar um pouquinho mais lá para frente, tá? Uma coisa importante que a gente deve frisar, né? Caso o contribuinte exerça atividade em mais de uma propriedade, ele deverá consolidar todos esses dados, ou seja, todas as receitas e despesas e demais informações na declaração, em uma única declaração. O produtor rural também, ele considera como receita bruta decorrente das suas vendas da atividade rural, seus produtos e também os seus subprodutos, resultante delas. Mas atenção, desde que sejam comprovadas por documentações hábeis e idôneas, né, como a nota fiscal do produtor, a nota fiscal de entrada e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais e do Distrito Federal. Assim mesmo, as mesmas medidas para as despesas, nota fiscal comprovada e demais documentações também reconhecidas pela fiscalização estadual e também pelo Distrito Federal. É importante a gente destacar também que algumas receitas não são consideradas como atividade rural. Por exemplo, o aluguel ou arrendamento do imóvel rural, pastos, máquinas, instrumentos agrícolas, bem como também a prestação de serviço do preparo da terra.
e transporte de produtos de terceiros, entre outros. Caso venha a ocorrer algum tipo dessas receitas, deverá ser inclusas como demais rendimentos tributáveis. Na ficha de despesas e de receitas, devem ser preenchidos e englobados os dados de todas as unidades rurais exploradas no Brasil, caso o proprietário tenha mais de uma propriedade, pelo titular e pelos também dependentes, mês a mês, de janeiro a dezembro. Cada mês tem a sua receita, cada mês tem as suas despesas. É possível também importar essas informações da ficha, os dados lá do livro de caixa da atividade rural, desde que tenha sido previamente digitados no programa da Receita Federal. Sobre a apuração do resultado entre receitas menos despesa, dependerá muito de optar ou pelo resultado ou pelo limite dos 20% que já foi dito sobre a renda bruta. Mas a decisão também dependerá das despesas que você, produtor rural, possuir para deduzir. Os mesmos direitos que um contribuinte, pessoa física, não rural, tem, o produtor rural também tem. Né? Por exemplo, despesas médicas, despesas odontológicas, despesas com clínicas e outros aí. E aí o programa também vai te ajudar a você decidir qual que é o melhor caminho a escolher. Né? Porém, caso você faça a opção dos 20% sobre a renda bruta, foi o que eu falei há pouco atrás, implica na perda do direito da compensação do saldo do prejuízo ou dos prejuízos a compensar do exercício ou dos exercícios acumuladamente anteriores, ou até mesmo do resultado do próprio ano calendário que você está fazendo a sua declaração. Também na atividade rural nós temos a movimentação do rebanho. Essa ficha, ela indica a movimentação de rebanho de cada espécie de animal no ano calendário. Vai lá o quê? Somente a quantidade de cabeças de todas as espécies de animais, devendo ser informado todos os animais que sejam de sua propriedade, inclusive aqueles animais que estejam eventualmente em poder de terceiros, desde que haja algum contrato firmado entre o produtor e o terceiro. Mas lembra-se que não devem ser colocados os animais de terceiros que estejam em seu poder. Isso já não pode. Certifica-se do teu saldo inicial, que é o saldo final do ano anterior, se está corretamente. Lança as aquisições, os nascimentos, o consumo e as perdas e as vendas. E aí você vai chegar no seu saldo final. O ideal é que essas informações também sejam conferidas com o demonstrativo do ano que se encontra-se no site do GEDAV, que é a Gestão de Defesa Animal e Vegetal, dentro lá da Defesa Agropecuária. É bom vincular essas informações aí. Sobre as dívidas vinculadas da atividade rural, também é importante a gente saber que nos dados da dívida tem que ser discriminine lá a data da contratação dessa dívida, o número do contrato, se houver, se existir, o nome do credor, se for pessoa física, constar o CPF dela, se for pessoa jurídica, constar aí o CNPJ, caso os credores sejam do nosso país, seja do Brasil.
ok? Verifica também o saldo existente devedor do saldo anterior e lança o saldo do ano atual, do ano calendário atual, ok? Essas informações aí, os bancos, as financiadoras, elas entregam esse demonstrativo, né, esse informe de rendimento aí, para o produtor rural. Sobre os bens da atividade rural, também é uma ficha muito importante que deve ser considerada. Digite ali um código correspondente de cada bem e a sua discriminação também, o seu detalhe, corretamente, todos os dados possíveis desse bem. E, por fim, o valor. Dados completos, é o ideal para que seja digitado dentro dessa ficha aí dos bens que pertencem à atividade agrícola. Nós sabemos que são duas formas aí de você declarar o seu imposto de renda, né, conforme já o Jair já explanou, né? Nós temos a opção aí da declaração completa, né, que é a dedução legal, e há também a simplificada, né? Lembrando que qualquer forma que você for prestar essas informações, você contribuinte rural, você contribuinte não rural, você deve sempre contar aí com um profissional sério e capacitado para a gestão desses documentos que comprove o recebimento de receitas e despesas decorrentes da atividade, para que não tenha problemas aí com o cumprimento dessas obrigações. Essas foram as informações bem básicas, né, que normalmente é utilizado na atividade rural. Isso não significa também que, mesmo se você teve rendimento abaixo do valor que foi falado, você também pode fazer a sua declaração de imposto de renda, até porque você tem bens, né, equivalente aí a valores consideráveis, né? E é importante que você faça para ficar certo, corretamente na Receita Federal, para que a Receita Federal reconheça esses bens que você tem, você e seus dependentes. Eu passo a palavra agora para o Jair, que ele falará mais alguma coisa aí a respeito da declaração de contribuinte. Obrigado, Valmir. Vamos dar sequência aqui, falando agora de como você pode fazer a sua declaração do imposto de renda. Você pode, que é a forma mais comum, entrar lá no programa, né, no site da Receita e baixar o programa, chamado PGD, Programa Gerador da Declaração. Se você vai fazer a declaração dos rendimentos auferidos no ano passado, você vai baixar o programa chamado IRPF 2020, tá certo? Porque o programa é o programa do ano que você está entregando a declaração, tá? Uma outra forma de declarar, né, os seus rendimentos é entrando no chamado portal ECAC, tá certo? Na opção Meu Imposto de Renda. Só que para você fazer a declaração por lá, você precisa ter certificado digital, ou se não, passar uma procuração eletrônica para algum contador que tenha. Outra coisa que você também pode fazer é baixar um aplicativo chamado Meu Imposto de Renda, para tablet ou smartphone. E tem também a opção de você baixar, como já disse aqui, a declaração pré-preenchida. Com relação à declaração feita em tablet ou smartphone pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, há algumas vedações. Por exemplo, se você teve ganho do exterior, você não consegue fazer lá nesse aplicativo Meu Imposto de Renda. Uma outra coisa também, se você teve rendimentos tributáveis
ou exclusivo na fonte, ou rendimentos isentos e não tributáveis de valor acima de 5 milhões de reais em 2019, você não poderá utilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda, ou seja, você não poderá fazer pelo smartphone ou pelo tablet. Uma outra coisa também é que se você teve ganho de capital, vendeu um imóvel e apurou o ganho de capital, você também não terá como fazer pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Ou se você operou na Bolsa de Valores, ou se você efetuou pagamentos de valores superiores a 5 milhões de reais, também você não conseguirá fazer a sua declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Tá? Com relação aos regimes de tributação do imposto de renda da pessoa física, você tem uma certa classificação. Por exemplo, você pode classificar o regime de tributação quanto à responsabilidade pelo recolhimento do imposto. Por exemplo, há rendimentos que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora. Por exemplo, o imposto sobre o salário. Em outros casos, essa responsabilidade recai sobre o próprio contribuinte. Por exemplo, rendimento de aluguel, ou o contribuinte que trabalha por conta própria, que é chamado carnê-leão. Quanto à possibilidade de compensação, o rendimento pode ser compensável no ajuste anual, por exemplo, o imposto que for retido sobre o seu salário mensal, ele é compensável na declaração de ajuste. Ele pode ser também tributado só na fonte, tá certo? Por exemplo, o rendimento de um CDB, tributado só na fonte. Você não aproveita aquele imposto na declaração de ajuste anual. Uma outra forma de tributação por exemplo, um rendimento sujeito a tributação definitiva, aquela onde o contribuinte mesmo apura e ele mesmo recolhe para os cofres do Tesouro o imposto. Por exemplo, ele vendeu um imóvel, apurou um ganho de capital, incidiu o imposto, então ele vai lá e recolhe o imposto. Esse recolhimento é chamado definitivo. Tá? Há combinações desses tipos. Por exemplo, o salário. O salário, ele é retido na fonte, mas é compensável na declaração de ajuste. O 13º salário, ele é retido na fonte e é exclusivo. Tá? Com relação aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, este é recolhido pelo próprio contribuinte no carnê-leão, tá certo? E compensável na declaração de ajuste anual. Tá? E o ganho de capital, conforme falei, ele é recolhido pelo próprio contribuinte e de tributação definitiva. Se ninguém tem mais nenhuma questão, eu vou prosseguir falando de deduções. A declaração de ajuste anual comporta vários tipos de deduções, chamadas deduções legais. Temos deduções com despesas de instrução, limitada a R$ 3.561,50. Deduções com dependentes, para cada dependente, R$ 2.275,08. Temos dedução da Previdência, por exemplo, contribuição para a Previdência Social é dedutível, se a Previdência é o INSS, a Previdência Oficial, toda a contribuição é dedutível. Se é uma Previdência privada, um PGBL, parte das contribuições que você faz são dedutíveis. Perguntar, mas quanto? 12%, até 12% do rendimento tributável seu na declaração
pode ser dedutível a título de contribuição que você faz para um PGBL, por exemplo, que é uma previdência privada. Despesas médicas também são dedutíveis, nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes das despesas médicas dedutíveis. As que são dedutíveis pelo valor integral, ou seja, sem o limite. Pensão alimentícia judicial ou por escritura pública também é dedutível, frisando que pensão alimentícia paga por liberalidade, ou seja, que a pessoa paga por sua própria conta, não é dedutível. Outra despesa dedutível, livro caixa, que são as despesas que geralmente os profissionais liberais têm para o exercício de sua profissão, por exemplo, o advogado, o dentista, o psicólogo. As despesas que eles têm para o exercício de sua profissão são dedutíveis através do livro caixa, tá certo? Outra dedução é a parcela da aposentadoria ou pensão para pessoas que têm mais de 65 anos. R$ 1.903,98 por mês são dedutíveis. Doações que você faça para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, também são dedutíveis. Doações para o Fundo do Amparo ao Idoso, também são dedutíveis. Uma coisa aqui que nós devemos alertar é que o contribuinte precisa se atentar para o fato de que, se o dependente que ele coloca na declaração tem rendimento, ele é obrigado a declarar o rendimento do dependente, tá certo? E também uma modificação que tivemos a partir deste ano é que quando você entrega a sua declaração do imposto de renda, já 24 horas depois da entrega, você pode verificar se há inconsistência nessa declaração através do chamado extrato de processamento da declaração, que fica no portal ECAC. Tá? Se eu procurar o portal ECAC lá no site da Receita, fazer a senha e tirar o extrato de processamento da declaração, que se houver alguma inconsistência, alguma pendência na declaração, vai estar informado lá no extrato. Tá? Por enquanto é só, eu vou retornar a palavra para o Carlos, para depois prosseguirmos com mais assuntos sobre o imposto de renda da pessoa física. É com você, Carlos. Carlos? Carlos, não estou te ouvindo. Perdão, estava sem o microfone aqui. Eu disse que eu estou recebendo várias perguntas aqui pelo WhatsApp, e uma delas me chamou a atenção sobre essa questão dos mitos, não é? E uma das falas foi, vou até ler aqui: se eu levar o meu cachorro ao veterinário, o recibo sobre o serviço prestado, posso declarar? Não pode, né? Só pode ser dedutível na declaração as despesas médicas, tá? Do contribuinte e do dependente. O cachorro não pode ser dependente. Nós veremos mais para frente quem pode ser dependente, mas já adianta, né? Cachorro não é dependente do contribuinte, então não há que se falar em dedução
de despesas com o cachorro. Isso é comum em plantão fiscal, acho que no Brasil inteiro, pessoas querendo deduzir como despesa a cirurgias, remédios com animais, tá? Isso não é dedutível, tá? É isso. Ok, joia. Tem uma pergunta também aqui. Qual a dica para advogados quando seus clientes não declaram o imposto de renda de valores recebidos em ações previdenciárias, evitando o advogado cair na malha pelo recebimento desse cliente? Acho que Jair está acostumado a pegar essas coisas, Jair? Eu não entendi direito. O advogado, ele recebeu o dinheiro do cliente, na verdade é o cliente que recebeu e não declarou, é isto? Eu vou verificar isso, olha. Qual a dica para está aí na tela, Jair. Quando o seu cliente não declara o imposto de renda de valores percebidos em ações previdenciárias, evitando o advogado cair na malha pelo recebimento destes clientes. Na verdade, o advogado declara, né, o honorário que ele recebeu, né, pessoa física lá no Carnê-Leão, tá? Como rendimento recebido de pessoa física. Se ele tem a empresa, ele vai declarar na empresa, tá certo? Então, para ele não vai ter problema, tá? O contribuinte, sim. O contribuinte, se ele recebe ação judicial, tá certo? E não declara que pagou para o advogado, ele permite que o advogado sonegue o imposto, porque ele simplesmente não declarou os honorários advocatícios na ficha de pagamentos efetuados. Tá? Então, quando o contribuinte recebe ação judicial, ele tem direito a deduzir as despesas com o advogado, desde que ele declare essas despesas lá em pagamentos efetuados. Aí ele precisa colocar os dados do advogado lá. E aí ele está dedurando o advogado, tá? Porque aí, se o advogado não declara esses valores, o advogado vai cair na malha fina, tá? Então, acho que a questão é essa. Muito bem, eu tenho mais uma pergunta aqui, eu acho que essa é direcionada ao André. A pergunta, ela diz assim, né? A estrutura da pergunta eu achei muito interessante também. Ela diz o seguinte, peraí, como é que está ler aqui? Quando eu tenho uma dúvida de imposto de renda, o melhor caminho é procurar o... Cortou, Carlos. Repete, por favor, cortou aqui para mim. Quando eu estou com uma dúvida de imposto de renda, o melhor caminho é procurar um contador? Essa é uma dúvida muito comum. Assim, as pessoas, de fato, elas surge bastante dúvida mesmo e o melhor caminho é procurar um profissional, de fato, gabaritado, assim, que conheça da área, conheça do assunto, porque, assim, são diversos os assuntos que surgem as dúvidas, e dependendo da informação que a pessoa receber, ela pode fazer uma declaração errada, e aí ocasiona para ela diversos erros, inclusive alguns prejuízos, né? Então, assim, o profissional contábil, ele está mais próximo ali do contribuinte, é mais fácil, e, posteriormente, caso ela esteja também, talvez, próximo da Receita Federal, existem as dúvidas que ela possa fazer pelo plantão fiscal, até onde o Carlos trabalha e diversas dúvidas ele tira com o pessoal, o contribuinte acaba tirando com o Carlos, com o Jair. E também o Carlos, o pessoal que está assistindo, assim, existem também, às vezes a dúvida que o contribuinte tem, né, que nem, por exemplo, são dúvidas assim que o preenchimento da declaração, são dúvidas assim que acaba, parece que é uma coisa tão difícil de fazer e alguns se atentam a fazer por conta própria e acaba cometendo alguns erros. Então, eu pego bastante lá no escritório, assim, aparece bastante caso. Por exemplo, vou dar um exemplo do ano passado, que teve um casal que um fazia lá no escritório, o outro ele fazia por conta própria.
e aí, por um erro de informação na declaração dele, acabou ele colocando as duas declarações na malha fiscal. Então, ou seja, ele teve que correr atrás de um profissional para regularizar a declaração dele e, consequentemente, a dela, que estava teoricamente correta, mas pela falta de informação na dele, acabou prejudicando a declaração dela. Então, meu conselho é dúvidas referente ao imposto de renda, procure um profissional que acaba saindo mais em conta aí. Com você, Carlos. Tem uma aqui também, mas eu acho que foi pelo o Jair, mas eu gostaria de ouvir o Valmir. Quando o cara fala sobre imposto de uma empresa da agro, gastos aqui com medicamentos voltados para coloca aqui gado, deve ser gado morrido, né? Então, ele formular a pergunta, né? Os gastos com os animais ainda pode ser deduzido no imposto de renda? Boa pergunta, Carlos. Desde que esse gado pertence realmente ao proprietário rural, né, e desde que também esse gado conste lá na atividade rural. Então, esse gasto ele pode ser deduzido sim. Eu queria só complementar um pouquinho da pergunta anterior para o André, e também falar que muitos contribuintes, principalmente o produtor rural, às vezes ele vende um bem dele e ele não avisa o contador, o profissional que fez a declaração dele, né? Então é importante que o produtor rural, toda vez que ele vende um bem, comunique imediatamente o seu contador, o profissional que fez a declaração dele, né, para que ele faça o ganho de capital, a declaração do ganho de capital, para que depois, no ano seguinte, ele possa baixar esse bem aí na Receita Federal. Ok? Beleza, Romulo, pela colocação. E agora eu faço uma pergunta aos três, desses anos todos que vocês trabalham vamos abarcar assim, imposto de renda, declarações, casos que chamaram a atenção de vocês, que deu um pouco de dor de cabeça, que levou um pouco mais de trabalho, que precisou debruçar em cima para ver o que pode e o que não pode. O que vocês têm aí que poderiam comentar com a gente? Eu preciso falar um detalhe, né, que talvez até o Jair complementa depois. O contribuinte ele tem que tomar cuidado com o plano de saúde também, né? Às vezes o contribuinte ele paga o seu plano de saúde, paga-se da esposa, paga-se do neto, do filho, de algumas pessoas da família ali, porém na declaração dele, ele só poderá utilizar aquele valor da parte dele e dos dependentes dele. Se a esposa for dependente dele, poderá ser incluso ali a dedução do plano de saúde, né? Mas desde que sejam dependentes, né? Se de repente o filho, ele paga para o filho e o filho não faz declaração por não atingir o valor, e também por ele talvez fazer a dele separada, ele não pode utilizar aquele valor para a declaração dele. Ok? Ok, perfeito, Valmir, é isso mesmo. A questão dele está bem esclarecida. O contribuinte só pode reduzir na sua declaração as despesas médicas dele e dos seus dependentes que constam da declaração. Se não tiver na declaração, ele não pode fazer uso dessa dedução, tá?
Eu já aproveito a palavra que está aqui comigo com uma questão que é muito comum, é o contribuinte querer atualizar os valores do imóvel dele. Ou seja, ele quer colocar o valor de mercado, quer colocar o valor de IPTU. O valor que deve constar na declaração de bens e direitos é o valor do custo de aquisição do imóvel. Ele só pode alterar aquele valor se ele fizer melhorias lá no imóvel e ele tiver as notas fiscais, se for pagamentos para pessoa jurídica, ou tiver recibos por pagamentos para pessoa física. Então, o contribuinte não pode alterar o valor dos bens e direitos, só pode nessas circunstâncias que eu falei aí, se tiver melhoramento no imóvel, tá? É isso, eu volto a palavra para o Carlos. Não te ouço, Carlos. Olha, novamente, eu estou esquecendo de ligar os... tem que ficar, acho que tem coisa de professor que já sai falando, né, rapaz? Não vê a hora de falar, né? É verdade. Estou agitado, né? Falar alguma coisa também, mas, como diz, hoje a live não é minha, né? Eu só estou fazendo a mediação. Tem uma fala aqui de um senhor aqui de Araraquara, bem interessante, que ele está passando por um inventário de 2 imóveis. E ele gostaria de ouvir um pouco sobre isso. O que vocês têm de aconselhar para ele sobre quando fala sobre declaração de imposto de renda e inventário? Perfeito. Inventário. O contribuinte, quando ele entra num processo de inventário, ou seja, por conta do falecimento da pessoa, no ano em que a pessoa falece, tá certo? Se não saiu a decisão judicial definitiva do processo de inventário, ele vai fazer uma declaração que a gente, na Receita, costuma chamar de declaração inicial de espólio, que é a declaração do ano do falecimento da pessoa, tá? Como é feita essa declaração? Ela é feita na declaração de ajuste anual, no programa normal, uma declaração de ajuste anual normal, só que lá no Código da Ocupação ele coloca o Código 81, espólio. E aí essa declaração é entendida, então, que a pessoa faleceu aquele ano, é a chamada declaração inicial de espólio. Enquanto não sai a decisão final do inventário, ou seja, não se processou o inventário ainda, e se esse contribuinte estiver obrigado a entregar a declaração por conta de rendimento do seu patrimônio, vai continuando, né, o herdeiro ou o inventariante, no caso, né, se ele abrir o processo de inventário, vai continuar entregando a declaração no CPF do espólio, mas uma declaração nesse sentido, uma declaração no PGD normal, no Código de Ocupação 81, como espólio, tá? Somente quando sai a decisão judicial definitiva, tá certo? Saiu aí no exercício seguinte, ou seja, se saiu até o dia 28 de janeiro, ele vai fazer ainda, né, naquele exercício. Mas se saiu depois de 28 de janeiro, ele vai fazer no exercício seguinte, o que se chama de declaração final de espólio, onde vai encerrar o CPF do falecido, né, do decujus. A declaração final de espólio, o contribuinte vai pegar o formal de partilha e fazer a distribuição dos bens para os herdeiros, de acordo com o que está lá no formal de partilha, na chamada declaração de bens e direitos. Feito isso, encerra-se definitivamente o CPF da pessoa, ela deixa de existir, não é mais contribuinte, tá certo? E os bens passaram agora para os herdeiros, estes, a partir de então, detêm esse patrimônio e passa a ser controlado pela Receita no CPF dos herdeiros. É isso. Muito bem, Jair, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui, de um amigo que professor, trabalhou em outra instituição de ensino comigo, e ele faz uma pergunta, né, sobre o uso do plano de previdência privada para questão de abatimentos para pagar menos impostos. Como que funciona isso? O que vocês podem orientá-lo?
falar, Jair? Posso falar? Fique à vontade. Você complementa, pode ser, Valmir? Sim. Realmente, Carlos, assim, um dos pontos que nós sempre, assim, fazemos um planejamento para o contribuinte e orientamos ele a diminuir seu imposto de renda a pagar é exatamente a previdência privada. Por quê? A Previdência, ela tem a contribuição com a Previdência, né, a Previdência complementar, que nós chamamos, tem a PGBL e a VGBL, ela dá direito ao contribuinte de ele diminuir o seu imposto a pagar, dá uma dedução do seu imposto a pagar. Então, isso é um caso que nós sempre orientamos o contribuinte a fazer, né? Agora, aproveitando o gancho aqui, Carlos, eu acho, essa oportunidade aqui, rapidinho, só para falar um assunto bem bacana, é assim, sobre as mudanças que tiveram nesse ano no imposto de renda. Então, uma delas é que chamou muita atenção, porque, assim, envolveu muitos dos contribuintes. Qual é essa mudança? É a questão do empregador doméstico. Então, as pessoas, assim, os contribuintes que têm a empregada doméstica até 2018, ele poderia deduzir do seu imposto de renda o pagamento do valor patronal, do valor que ele pagava do INSS da sua funcionária doméstica. E a partir desse ano, 2020, referente ao ano calendário 2019, que é a qual nós estamos fazendo agora a declaração, o governo extinguiu esse direito. Então, ou seja, muitos contribuintes que está fazendo a sua declaração ainda, ou que já fizeram e não se atentaram a isso, tem que prestar bastante atenção, porque esse é um ponto que vai cair na malha fiscal. Muita gente vai acabar caindo na malha fina, na malha fiscal, exatamente por talvez ter colocado ali o valor pago de INSS, né, de contribuição previdenciária, ao empregado doméstico. Tá certo, Valmir? Quer complementar a pergunta sobre o que havia falado da Previdência? Eu quero complementar o que o Jair comentou sobre o espólio, sobre o inventário. Por sinal, ele falou muito bem. É que quando sai realmente o inventário, decisão judicial, é feito a declaração final de espólio, tem que ter a certeza de que não tenha nada no CPF, né, para ser feito alguma coisa, porque será feito essa declaração e encerrará o CPF do contribuinte, né? Isso acontece muito, às vezes, né, muitas vezes, aliás, com o produtor que ele tem o crédito de ICM, de ICMS sobre o óleo diesel, que ele utiliza na propriedade. Então, ele tem algum crédito lá no estado e a família acaba esquecendo, né, desse crédito, ou por alguma razão nem saiba. Então, é importante que se faça tudo o que tem que fazer para depois, sim, encerrar no tempo certo com a declaração final do espólio, ok? Muito bem. Alguém de vocês aí, Jair, André, quer completar o assunto? Carlos, isso é um assunto bem interessante, né, que estava falando do espólio, né? Eu sempre oriento os clientes assim, que a declaração de espólio é uma declaração assim, precisa ser muito bem observada. Por quê? Porque ali envolve os herdeiros. Quando envolve os herdeiros, é como se assim, todos tivessem que falar a mesma língua, né? Tem que falar a mesma língua nas declarações. Porque vou dar um exemplo prático, acontece muito lá. Vamos dar um exemplo de um imóvel no valor de R$100 mil. Então, existem, o valor de R$100 mil, faleceu uma pessoa que era detentora de vamos dizer assim, um casal, faleceu o marido. Do valor de R$100 mil do imóvel, 50% automaticamente vai para a sua herdeira, né, a sua esposa, que a gente chama de viúva meia. Os outros 50% vai aos filhos, aos herdeiros. Então, eu estou dando um valor prático, um exemplo prático.
O problema é quando existem vários imóveis, né, vários bens, vários investimentos. Então, isso acontece muito, bastante. As pessoas esquecem, né, dos bens que existem. Quando faz um inventário, colocado, né, no inventário, todo explicado no inventário, todo assim, direcionado aos herdeiros, porém os herdeiros não fazem a declaração depois, somente é feito o espólio, né, do falecido. E isso aí pode trazer problema aos herdeiros, porque eles têm que fazer a declaração, até porque estão recebendo, né, como herança, parte dos imóveis, né, parte dos investimentos. Então, é um caso comum que acontece bastante. Só complementando, Valmir. Certo, Jair? Certinho. Sobre a questão do planejamento para a previdência complementar. Quando o contribuinte procura fazer a previdência complementar, ele precisa estar ciente de que tipo de declaração ele vai fazer. Se uma declaração for simplificada ou se for com as reduções legais. Porque, às vezes, o contribuinte faz um PGBL, a gente costuma pegar bastante, com vistas a ter a dedução de 12% do documento tributável. Só que, lá na frente, o modelo de declaração dele muda para o simplificado, e aí ele perde, né, aqueles valores de deduções das contribuições. Então, ele precisa procurar um profissional de forma a fazer um planejamento tributário para ver, ao longo da vida profissional dele, ou da vida contributiva dele, se ele vai ter um modelo de declaração condizente com o plano de previdência que ele está fazendo. Porque, às vezes, compensa para ele fazer um PGBL, tá certo? Ou fazer um PGBL com tributação regressiva, tá certo? Porque se ele não vai ter direito a ter deduções, se ele fizer um PGBL progressivo, na hora que ele for fazer a simplificada, não vai ter jeito de deduzir os 12% do rendimento tributável, ele vai perder dinheiro. Então, precisa colocar na ponta do lápis certinho, procurar um profissional contábil e fazer as contas certinhas, verificar qual que é o plano que se adequa. Porque você vai no banco, o banco pouco interessa. O negócio do banco é vender plano de previdência. Ele não quer saber qual que é a situação fiscal do contribuinte. Ele nem tem esse conhecimento. Tá? Era só isso só que eu gostaria de completar. Nós temos aqui uma pergunta de Eduardo Lopes, né? Deve estar aí na tela. Qual o prazo máximo para as retificações que eu posso fazer depois da entrega do imposto de renda? Carlos, essa pergunta é muito interessante. Eu vou aproveitar o gancho para dar um exemplo que aconteceu também. Assim, o prazo para o contribuinte, após ele fazer a sua declaração, ele tem até 5 anos para ele poder retificar a sua declaração. Porém, existe um ênfase que é legal a gente colocar. Desde que a declaração dele não esteja na malha e que essa malha fina não permita de ele fazer a retificação. Então, aconteceu um caso lá no escritório, nesse ano, que o contribuinte, durante o ano passado, fez a declaração em um determinado local e essa declaração estava com bastante informações divergentes com a realidade. Então, tinha recibo médico, dentista, uma série de coisas que, na verdade, a Receita, quando identificou que esses recibos, né, possivelmente esses recibos deveriam ser, assim, fraudulentos, alguma coisa nesse sentido, automaticamente solicitou a ele a retificação. Ele não fez, porque não tinha como ele ali provar que ela pede assim, ela manda para você a notificação dizendo, né, apresente os recibos, né, mais ou menos assim, ou você retifica a declaração. Como ele não tinha os recibos, que possivelmente eram recibos falsos, fraudulentos, ele também não retificou. A Receita automaticamente ela bloqueia, uma espécie de um bloqueio, o Jair vai explicar melhor, para que ele não consiga ali fazer uma outra retificação, que já passou um prazo, ela dá um prazo para ele. E aí veio, no caso desse cliente, desse contribuinte, quando ele trouxe para o escritório, que eu analisei a declaração dele, não tinha mais o que fazer. Expliquei para ele, embora está dentro dos 5 anos,
só que você esgotou todos os meios legais ali. Quais são? Você não retificou no período que ela te possibilitou, e o outro você não apresentou os documentos para a Receita Federal. Aí ela foi autuou ele. Então, é uma autuação que chega, o Jair pode explicar melhor, mas chega até 225% do valor devido. Então, o prazo máximo é 5 anos, mas desde que não esteja retido ali em malha fiscal. Certo, Jair? Perfeito. O contribuinte pode retificar sua declaração, desde que ele esteja, o que se diz na linguagem técnica, espontâneo. Ou seja, se o contribuinte foi intimado de algum ato a respeito da declaração dele, por qualquer fato seja, ou malha, ou porque ele está numa fiscalização externa, ele não pode mais alterar a declaração dele. Então, ele perdeu a espontaneidade, ele vai até entregar a declaração, só que ela não vai substituir a declaração anteriormente entregue. Tá? Bom, senhores, nós temos aqui mais 2 perguntas. Eu acho que a gente encerra o nosso bate-papo dessa noite, nessas 2 perguntas. 2 perguntas, assim, bem pertinentes. Uma delas está estruturada da seguinte forma. Devo pedir nota fiscal paulista? E se nota fiscal paulista tem alguma interferência na declaração do custo de renda? Olha, Carlos, sim, eu vou abrir, depois vocês podem explanar melhor. O que eu oriento aos contribuintes é assim, que pode pedir nota fiscal paulista, é permitido, é por lei. O que não pode acontecer é o contribuinte que tem uma fonte de renda ao qual não é declarado, ele pegar um exemplo, ele tem a fonte de renda declarada lá, que ele trabalha de SLT ou alguma outra fonte de renda declarada, no valor de R$20 mil, anual, por exemplo. E aí, durante o ano, ele pegar 30 mil de nota fiscal paulista. Então, não condiz com aquilo que ele recebe ou com aquilo que ele declara. Então, isso daí pode acabar trazendo um transtorno para ele. Eu queria pegar um gancho desse assunto. O que eu aconselho também aos meus contribuintes, né? Meus amigos, meus alunos, a nota fiscal paulista, ela é bem-vinda, desde que, do jeito que o André falou, dentro dos seus rendimentos oficiais, né? Porém, eu complemento um pouquinho mais, não utilizar os 100% dos seus rendimentos oficiais, porque, afinal, você não consegue, se for legalmente, né, pegar dentro do seu rendimento fiscal. Por exemplo, a pessoa ganha R$2 mil, pega 60%, 70%, né, de nota fiscal paulista. O resto é lazer, é uma coisa que você vai utilizar com a sua família, né, para passeio, alguma coisa assim. Eu aconselho esse detalhe aí para as pessoas. Correto, Jair? Correto. É claro que a nota fiscal deve ser pedida, né? Mas se você está pedindo a nota fiscal, é porque você está pagando, né? E se você está pagando, é porque é rendimento seu, né? Então, a não ser que se você está pedindo nota fiscal acima do que você recebe, porque você está numa construção, está com empréstimo, capital de terceiro, tá? Se fora dessas circunstâncias, depois não vai ter justificativa, né, para aquelas notas fiscais, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Ellen Pio, que nos está assistindo, e ela diz assim: é possível o parcelamento da condenação? Está aí na tela para você. É mais complicado, né? Você tem que o paulista essa isso. Então, esses eu não aconselho, não. Então, Jair, aí eu gostaria até de falar com você sobre isso. Eu acho que, não sei, talvez seria a condenação, pelo que eu entendi. Pode ser a multa por algum tipo de Acho que é o auto de infração, né? A infração, exatamente. O auto de infração gera uma multa,
E, assim, é possível parcelamento, inclusive, quando temos lá um refis, que é um refinanciamento do governo, que ele aplica desconto dos juros e multa, você pode, o contribuinte pode optar pelo parcelamento, pela redução dos juros e multa através do parcelamento. Então, é possível, sim. Perfeito. Jair, agora uma pergunta até que eu queria fazer aqui, que eu acho muito interessante e é bastante comum, gostaria que você explicasse, assim, muitas pessoas perguntam, eu posso declarar minha sogra e meu sogro no imposto de renda? Queria que você explanasse, que deve ser bastante comum isso lá, né? Como é? Então, o sogro e a sogra. Se o casal está fazendo uma declaração em conjunto, tá certo? Ele pode declarar os dependentes dos dois, tá? Caso contrário, ele só pode declarar os dependentes próprios, ou seja, só os seus próprios pais, ainda se eles atenderem às condições de serem dependentes, tá? O que é declaração em conjunto? Declaração em conjunto é onde os dois têm rendimentos a ser oferecidos à tributação, tá? Isso que é uma declaração em conjunto. Não é só estar lá na declaração, os dois têm que ter rendimento. Se a declaração for em conjunto, então os dois podem colocar os seus dependentes próprios. Se não for em conjunto, não pode. Só pode declarar só os dependentes do titular da declaração. E lançar os rendimentos de cada um. Se tiver rendimento, tem que lançar todos os rendimentos, tá? Bom, senhores, foi aí 1h e tanto, 1h20, 1h20 de conversa, e muito aprendizado, de dúvidas. Eu quero agradecer demais, em nome da Faculdade Anhanguera de Matão, em nome do CEPROES, agradecer demais a participação de vocês durante todo esse dia de preparação, de conversa, e hoje a gente concluiu essa brilhante conversa sobre um tema que abre muita margem, né? Interpretação, mitos, o que é verdade, enfim, vocês trabalharam de forma brilhante, agradeço demais, e gostaria de ver se vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer, e o microfone fica aberto para as considerações finais. Carlos, assim, antes de encerrar, acho muito importante as pessoas se atentar aos principais erros da declaração. A maioria das vezes dos erros não são nem a interpretação, são o preenchimento da declaração. Então, às vezes, lá o valor errou um zero ali antes da vírgula, depois da vírgula, cai na malha fiscal. Então, é o principal, né, é o preenchimento. Então, queria agradecer também a oportunidade, Carlos, Jair, Valmir, um bate-papo legal com vocês, é muito importante a gente adquirir essa experiência, e foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado, André. Passo a palavra. Para mim também foi uma honra participar desse bate-papo, muito importante e interessante, esclarecimento para o contribuinte. Agradecer o Jair, o André, o Eduardo, o Carlos, e a Faculdade Anhanguera. Muito obrigado. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de alertar que o mais importante do que fazer, entregar a declaração, é acompanhar o processamento da declaração, porque há fases posteriores à entrega da declaração, que são principalmente as fases de malha fiscal. Então, é importante, a Receita tem aprimorado cada ano mais. A partir desse ano, 24 horas após a entrega, você já consegue ver se a declaração está processada ou não, se tem consistência ou não. Então, é importante que o contribuinte, após a entrega da declaração, acompanhe o processamento da declaração, mesmo que dê um imposto a pagar, ou que não dê um saldo de imposto, que ele verifique se a declaração não ficou emitida em malha fiscal. E, por acaso, se ficou 21 antes da intimação fiscal, tá certo? Para evitar pagamentos de multa, tá?
uma outra questão também que eu gostaria de colocar aqui no final é que por conta da pandemia, tá certo? Nós temos a previsão de entrega de 32 milhões de declarações este ano, e nós tínhamos até ontem 17 milhões de declarações entregues. Então, ainda falta muita declaração a ser entregue ainda. Como sempre, o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, mas esse ano parece ainda estar bastante atrasado. Uma outra questão também a ser colocada é que amanhã termina o prazo para colocar em débito automático a primeira cota ou a cota única do imposto a pagar na declaração. Então, é importante que quem queira se utilizar do débito automático dessas cotas também aproveite para entregar até amanhã a sua declaração do imposto de renda. Do mais, agradeço ao Carlos, a oportunidade, a Faculdade de Matão, pela iniciativa. Agradeço ao Cássio, Eduardo Lopes, pelo planejamento. Agradeço aos colegas aí pela conversa, pelo bate-papo, e a troca de passes, o André, o Valmir. Desejo a todos sucesso. E estamos aí disponíveis para ajudar no que for possível. Tá? Obrigado a todos. Eu queria colocar E falar de um rapaz que durante essa semana nos deu uma ajuda tão grande e ele não aparece, né? Ele fica por trás da cortina, né? Então, Eduardo, muito obrigado pelo suporte de sempre, pela ajuda e pelos momentos que não está dando certo. Professor, a ferramenta não está conversando direito uma com a outra, e está aqui, a gente fez um belo trabalho e correu tudo bem. Muito obrigado, Eduardo. Pessoal, um abraço a todos, uma boa noite. Estaremos com a oportunidade. Até mais. Até mais, tchau.